O primeiro deles é justamente a volta do Estevão e a lesão do Mike, né? Acho que foi hoje, se eu não me engano, foi essa semana, minha cabeça tá uma loucura. O Palmeiras postou, né, os vídeos lá da galera treinando e o Estevão e parece que o Mike aí também já estão, não diria aptos 100%, né, mas já em processo de volta, né? Então, o Massini tinha dado a notícia no início da semana, grande Paulo Massini, que o Estevão estaria à disposição contra o Vitória. Aparentemente, tá meio que confirmado, ele treinou hoje com bola. E o Mike já tá no início da transição física aí. E aí eu devolvo para vocês, né? Tipo, é óbvio que a volta do Estevão, ela é esperada, é aguardada, que bom que não demorou muito. Mas o que a volta do Mike, ela representa? Porque assim, Piquerez lesionou, talvez, muito provavelmente vai perder a temporada. Então a gente tem o Vanderlan no lugar dele, inclusive acho que o Palmeiras está até em processo de renovação, se é que já não renovou com o Vanderlan, né? Para segurar um pouco mais ele, porque o Palmeiras tem certeza que ele vai ser assediado por clubes aí da Europa. Mas o Mike ocupando a mesma posição que o Marcos Rocha, isso pode significar que o Abel ele vai colocar o Marcos Rocha novamente no banco. Acho que nos últimos jogos ele estava tentando essa experimentação, né? Então o Mike jogar um pouquinho mais, ganhar mais minutagem. O Palmeiras ideal é com Mike e Estevão, é só Estevão, bota o Marcos Rocha. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o quanto o Palmeiras ganha com a volta, não só do Estevão, mas a volta do Mike, né? Quanto taticamente a gente pode esperar uma melhora. Eu acho que o jogo contra o Fluminense ontem reforça muito essa questão tática, né? Do quanto o Marcos Rocha, infelizmente, não consegue mais apoiar, porque fisicamente agora ele não é mais o mesmo, né? A idade chega para todos, né? É o fluxo do tempo. Mas se o time ideal do Palmeiras, pensando nesse agosto desafiador, tendo duas competições de mata-mata mega importantes para disputar e um choque rei, se taticamente o time ideal do Palmeiras hoje é esse: é Estevão, Mike, Felipe Anderson, Dudu, Flaco lá na frente, Vitor Reis, Gustavo Gomes e o Everton, Vanderlan e o Mike, né? E obviamente Aníbal e Zé lá no meio, né? Junto com o Rafael Veiga atrás ali do Flaco. Palmeiras ideal hoje é esse? Caraca, 12 jogador? 12? Bem Falei 12? difícil, Foi mal. né? Na real que fica muito Falou 12. difícil. Falei 12? Foi Foi tanto mal. jogador que o Lucas mencionou aqui que fica até difícil da gente escalar. Né? Desse daqui talvez. Por exemplo, a gente tem o Maurício que tem entrado bem em alguns jogos. É um jogador que dá um up ali no meio do campo, tecnicamente, um jogador que chuta bem de fora da área, chega bem dentro da área também. Você tem a volta do Dudu aos poucos tentando ali voltar a ser titular e tendo essa... Na verdade, você falou. Desculpa atrapalhar, Dani, mas na verdade o Lucas falou 11, só que ele não falou o Everton, né? Falei, pô. O Falou, Everton no pô. gol. Falei, Falou? pô. Ah, então são 12 mesmo. Pô, falei 12? Nossa. Tá bom, Ó, pô, né? Compramos juizão, né? Compramos juizão. Ah, é, o que eu entendi que o Lucas Dudu, tava falando... Estevão. 12 jogadores. Que isso, Porra, aí é foda, hein? tem que voltar com Pode ir, o Dani, desculpa. Palmeiras, né? Compramos juiz, foda-se. Que é isso? Mas enfim, é muita opção. Porque você tem o Dudu, tem o Rony que entra bem de vez em quando ali, mas eu tenho minha ressalva em relação ao Rony. Mas em relação ao Mike, hoje eu vejo ele como titular no lugar do Marcos Rocha. Acho que até muito mais por conta... Não por conta tecnicamente, nem nada, é porque hoje ele supre muito melhor do que o Marcos Rocha essa questão do apoio dos laterais do Palmeiras, que é muito importante. Você tem, por exemplo, o Vanderlan que vai, na minha opinião, fazendo até jogos até mais regulares do que o próprio Piquerez. O Piquerez ele sempre teve uma dificuldade que era, ele apoia muito, mas muitas vezes ele tem uma certa dificuldade na hora de fazer a recomposição. Não que ele não volte rápido para marcar, mas a gente vinha que ele tinha uma
o acerca queda na parte defensiva, em alguns momentos. Tomava muita bola nas costas. O Piquerez, ele é bom de base, né? Tipo, por exemplo, ele é bom de Sim. o cara tá vindo pra cima dele, ele vai marcar bem. Se ele for ter que caçar o atacante, aí ele perde, entendeu? Ou ele consegue até ganhar algumas vezes, mas se o cara for muito bom, ele perde. Mas assim, tipo, se ele for aquele lateral que tá vindo, defensivamente ele é bom. O cara tá vindo pra cima dele, ele consegue. No mano a mano, eu acho ele um bom jogador. O problema dele é que às vezes ele acaba deixando muito espaço por justamente ele saber que tem velocidade para conseguir fazer recomposição. E aí ele acaba perdendo a oportunidade de marcar ou acaba pegando um jogador com mais qualidade, tipo o Júnior Santos ano passado no Brasileiro. Exatamente. E assim, e hoje na lateral direita, o que a gente tem é o Mike, que sabe fazer muito bem essa função. Agora, se o Abel me inventar de colocar o Mike, às vezes como um ala, ali como um ponta direita quase em alguns momentos, e o Marcos Rocha mais ali como um lateral e às vezes como um lateral, aquele terceiro zagueiro, a gente já viu que esse tipo de coisa não deu certo. Em determinados momentos você precisa fechar um pouco mais do time, tudo bem, mas agora quando você precisa ir pra cima, precisa ganhar o jogo, cara, não cola uma parada dessa. Agora, até porque não vai fazer sentido, por exemplo, você já tem Felipe Anderson, você tem Maurício. Não há necessidade do Palmeiras improvisar o Mike como um meia ou um ponta direita. Então, assim, Eu acho até, pensando comigo, tá? Desculpa te interromper, Dani, acho que só pra trazer uma visão aqui pro pessoal, se eu fosse a Leila, por exemplo, e eu vejo uma bizarrice dessa, com tanto de reforço que ela fez questão de contratar, teve negociações difíceis, levantou uma grana, porra, eu falei, e aí, Abel, caralho? Porra, você... E aí, velho? Entendeu? Tive todo o trabalho pra trazer o Felipe Anderson, eu gastei uma bala trazendo o Giai que você pediu, Maurício, os meninos tudo aí, renovando o contrato de meninos da base, subindo alguns outros, pra você ficar me improvisando Mike de ponta. Eu sei que o técnico é ele, e ele com certeza entende muito mais de futebol do que eu. O foda é que, tipo assim, porra, não dá certo, entendeu? E não tem por que improvisar. Uma coisa é você perder 3 jogadores de uma vez por lesão. Aí não tem o que fazer. Mas, pô, se você tem os jogadores à disposição, por que não colocá-los, entendeu? Às vezes só o arroz com feijão faz sentido. Enfim, desabafo. Pode continuar, Dani. Então é exatamente isso, né? Só pra concluir minha fala, hoje o Mike é muito mais preparado. E se a gente for parar pra pensar, comparar todos os laterais que o Palmeiras tem, ou seja na esquerda, ou seja na direita, eu acho que o Mike é o que mais consegue fazer essas duas funções. Ele é muito mais equilibrado. Ele consegue ter uma boa recomposição. Não que o Vanderlan não faça isso muito bem, e faz, inclusive, mas é um jogador que tem que evoluir ainda. E o Palmeiras vai ter que pensar justamente um jogador que possa ali, talvez, num futuro próximo, tá revezando com o Piquerez. Porque a gente tá mencionando aqui o Vanderlan, que tá evoluindo, tá progredindo. Ele já tem proposta, inclusive, né, que é o interesse do Rennes da França para essa janela. Então, assim, não vejo o Palmeiras vendendo nessa janela, mas na próxima janela que ocorre aí no final do ano, né, ali em janeiro, mais ou menos, no início do próximo ano, o Palmeiras ele precisa ficar de olho e atento para isso. Porque o Caio Paulista, cara, não sei o porquê do Palmeiras ser contratado, porque até agora ele não correspondeu ao esperado. O Caio Paulista entrou bem contra o Grêmio, contra o Atlético Goianiense e contra o Botafogo, na minha opinião, né? Mas as 3 posições, contra o Cruzeiro também, não foi tão bem quanto esses jogos, mas entrou assim, tipo, foi mais ok. O problema é que ele entrou de ponta esquerda contra o Cruzeiro e os outros 3 jogos ele entrou de ponta direita, né? Então ele entrou com uma premissa de ser um jogador que iria pegar a bola, cortar pro meio e dar um cruzamento. E realmente ele conseguiu fazer bem isso na ponta direita. Para o que ele entrou, ele realmente cumpriu. O problema é esperar ele ali na lateral esquerda, né? Não sei. Até hoje ele só jogou acho que 2 vezes na lateral esquerda. Então, tipo, parece que o Abel não vê ele como um lateral esquerdo reserva ou substituto, né? Não sei, pelo menos. Mas vê ele como um auxiliar ali na ponta. Não à toa, né, o Abel optou pelo Vanderlan ao invés do Caio Paulista, né? Então, optou por um menino menos, digamos, menos experiente do que um jogador que
em teoria, já viria pronto, né? Eu acho que a crítica não é o Caio Paulista em si, né? Mas pra mim foi uma contratação meio desnecessária. O Palmeiras pagou uma bagatelinha e o jogador ainda não correspondeu tudo isso que se esperava dele. Porque pelo chororô dos tricolores, falei, caralho, contratamos o Alfonso Davis de Cotia, mano. Não, pra mim a gente tinha contratado assim um bom jogador pra reserva na lateral esquerda. Foi isso que eu pensei. Só que ele não tá jogando na lateral esquerda, o que ele jogou no Fluminense antes de sair do Fluminense, e o que ele tava jogando no São Paulo. No São Paulo ele fez. No São Paulo ele foi tipo nota 6,5, 7, pelo menos a temporada dele, assim, sabe? Como lateral esquerdo. Então, tipo, pô, pra um reserva isso tá ótimo. Mas ele não tá mostrando isso ainda. A primeira assistência dele foi contra o Cruzeiro, né?